Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo do jogo número 10 do Campeonato Mundial de Xadrez 2018. Depois de 9 partidas e 9 empates, os jogadores vão conhecendo um pouco mais o estilo de jogo um do outro, vão conhecendo melhor a preparação do outro e também vão ficando um pouco mais cansados, além do fato de que a tensão vai aumentando. Hoje, Caruana, que conseguiu um empate ontem surpreendente de certa forma, porque o Carlsen até então não tinha ainda tomado a iniciativa no decorrer do jogo todo. Ontem o Carlsen quase que conseguia levar uma certa vantagem, o Caruana foi lá e conseguiu o empate. Então hoje, depois aí de tantos empates, a gente tem um jogo bastante tenso com uma oportunidade para o Caruana. Vamos ver o que foi que aconteceu. Olha só, o Caruana, como já vinha fazendo todas as vezes com as brancas, deu início à partida com o lance E4 e o Carlsen manteve a sua resposta com o lance C5, ou seja, sinal de uma partida que realmente tensa e que ambos os jogadores estão de fato tentando lutar pela vitória. Então depois de cavalo F3, tivemos cavalo C6, D4, vamos para mais uma siciliana aberta, cheia de possibilidades para ambos os lados. Depois de cavalo toma D4, cavalo F6, desenvolvendo, cavalo C3, E5, a gente vai para as linhas da variante Sveshnikov da defesa siciliana, mais uma vez, depois de cavalo B5, tivemos o lance D6, até aqui padrão igual a partida número 8, depois de cavalo D5, o cavalo é praticamente obrigado a tomar por causa da pressão ali em C7, então o peão retoma, o cavalo volta para casa B8, temos A4, até aqui padrão, depois de bispo E7, bispo E2, ambos os jogadores fazem o roque, tivemos cavalo D7, e aqui que está, o Caruana é o primeiro a sair das linhas até então já jogadas, na outra partida ele jogou o lance bispo D2, com aquela velha ideia de A5 e reposicionar depois o cavalo vindo para casa B6. Porém aqui hoje ele jogou o lance B4, também com a mesma ideia de seguir com A5, e aí se for preciso reposicionar o cavalo através da manobra. Contudo, as negras com imediato A6, elas depois de expulsarem o cavalo podem seguir com o lance A5, vindo para a troca dos peões. E aí depois que torre toma, o cavalo ataca a torre que volta para sua casa original, temos bispo E3, e a ideia aqui é praticamente a mesma, As brancas vão tentar avançar, conseguindo espaço e colocar alguma das peças aqui na casa B6. Vamos ver. As negras continuam com o lance F5, e muito em breve vem o lance F4 aí, as negras vão tentar justamente atacar na ala do rei. Temos A5 ganhando espaço, F4 também ganhando espaço e mostrando que vai vir com tudo para o ataque na ala do rei. Temos o lance bispo B6 atacando a dama que vai para casa E8. Essa aqui não é necessariamente uma coisa ruim, As negras, por exemplo, perderem um tempo mexendo a dama, porque de fato elas querem trazer a dama para cá, colocar uma certa pressão ao longo dessa fileira. E aqui o Caruana, depois de pensar bastante, jogou o lance torre A3 com ideias de defesa ao longo dessa linha. Contudo, mais preciso seria o lance torre E1, claro, é um lance naturalmente também bastante difícil de se ver, mas a ideia do lance torre E1 é o que? Depois de dama G6, com ideias de pressionar na ala do rei, jogar o sutil bispo C7, colocando mais um atacante nesse peão aqui, que está defendido pelo bispo e pela dama. Agora, se algo do tipo E4, que é de fato um lance crucial que as negras adorariam fazer, as brancas têm, por exemplo, a opção bispo H5, com ideias de atacar tanto o peãozinho aqui em E4, quanto o peão em D6, e muito provavelmente um deles vai acabar caindo. Então, nessa posição aqui, depois de bispo C7, aí as negras não podem, por exemplo, seguir com o lance E4. Mas seguiu torre A3 e depois de dama G6 tivemos o lance bispo C7, até que padrão, porém agora sem a torre em E1, as negras podem seguir E4 com uma pressão muito forte e com intenções aqui de F3 no futuro muito próximo. Então as brancas têm que começar a ter bastante cuidado. O Caruana decidiu jogar o lance rei H1, escondendo seu rei ali para não ter nenhuma cravada desagradável ao longo da coluna G, em que o Carlsen vem com um lance bastante energético, B5, vindo com tudo também, tanto na outra ala, não deixando seu peão atrasado, recuado lá no fim. Aqui agora seguiu o cavalo B6, certo?
forçando praticamente a troca de peças, né? Uma vez que está atacando a torre, para não mexer de novo. Seria aqui não é bom para as brancas, por exemplo, retomarem o peão, né? Uma captura em passante aqui, porque depois que as negras retomam, por exemplo, a torre, cavalo toma a torre em A3. E se as negras seguem com F3, o lance é muito bom. As negras têm uma vantagem realmente muito forte, um ataque muito forte para construir. Por exemplo, depois que o peão retomasse em F3, aí o tipo cavalo é 5 e de repente todas as peças das negras estão muito bem posicionadas e prontas para o ataque, né? Cavalo aqui muito bem posicionado, então é preciso ter muito cuidado mesmo com isso. Por isso que seguiu o cavalo B6 depois do lance B5, o cavalo estava sendo atacado também. Temos trocas, e aí depois que o bispo retoma em B6, aqui agora o jogo está tranquilo, tá bastante normal. E o Carlsen foi lá e jogou o lance dama G5, que parece ser uma imprecisão, tá? A intenção do Carlsen é trazer a torre para o ataque ao longo justamente dessa coluna G, né, para pressionar. E de fato o Carlsen tenta colocar isso em prática. Porém, vamos ver o que acontece. Melhor teria sido B4 logo de início, tá? Meio que sacrificando o peão depois de torre B3. E aí você consegue ativar suas peças, por exemplo, depois de bispo F6. Se as brancas retomarem o peão, beleza, as negras vão ficar com um peãozinho a menos, mas depois de bispo C3 atacando a torre, que sai. Bispo D7 também ataca a torre vem para A3, o bispo pode voltar, por exemplo, para E5. Você percebe que as peças das negras estão muito bem colocadas e elas têm compensação pelo peão, né, com ideias de F3 muito em breve, então é preciso ter bastante cuidado, o jogo fica equilibrado. Contanto seguiu dama G5 com essa ideia aí, vamos ver o que acontece. Aqui as brancas têm a oportunidade de, quem sabe, tentar pressionar, tentar colocar o Carlsen contra a parede e talvez, né, pressionar por uma vitória, por que não? Se o Caruana tivesse jogado o lance correto, né? Tem que ver isso. O Caruana decidiu jogar um lance mais tranquilo, calmo, né? De novo, muito parecido com o que a gente viu nas partidas anteriores, né? Onde, por exemplo, o Caruana também teve uma oportunidade de vitória, né? Na parte número 8, em linhas parecidas, e aí acabou jogando aquele lance H3 que foi muito lento, né? Não sei se você lembra, e acabou deixando talvez uma chance de vitória passar. Né, depois de dama G5, aqui o Caruana jogou G3 com ideias de defesa, né, aqui no seu rei. Contudo, aparentemente mais interessante teria sido o lance bispo toma o peãozinho aqui em B5, né, já que ele está aí para ser tomado e tal, vamos tomar. O que acontece? Talvez o Caruana deve ter ficado com medo, né, do lance torre F6 e aí depois mais com a intenção justamente do lance torre G6 atacando aqui. Contudo, depois do lance torre E1, você coloca um pouco mais de pressão nesse cara aqui, e mesmo que siga a torre G6, pode voltar o bispo para casa F1, defendendo essa casa aqui tranquilamente, né? Não tem problema nenhum para as negras para as brancas, perdão, nessa posição, né? Inclusive, por exemplo, se você seguir com o lance F3, as brancas podem seguir com o lance G3, elas têm uma vantagem muito boa nesse caso, tá? Então, por causa disso, as brancas poderiam talvez ter tentado ir para essas linhas, tá? Mas o Caruana deixou passar e jogou logo G3 de cara. O que acontece? O que isso permite? As negras responderam com B4, ganhando tempo em cima da torre, que vem para casa B3. E aí depois disso, as negras conseguem pressionar um pouquinho mais com o lance bispo H3, né? Com ideias aí agora de F3. E quem sabe alguma troca, por exemplo, trazer a dama para cá e depois para cá, né? Claro, aqui nesse momento está atacando a torre, mas a torre vai sair, né? Por exemplo, com torre G1. Agora, seguiu o lance F3, e aí que tá. O Caruana consegue ainda chegar um pouco a tempo de trocar esse bispo, né? Que parece bastante perigoso. Depois de bispo F1, temos bispo toma, dama toma em F1. E aí o Carlsen, depois de ver que não ia levar nada, seguiu dama toma em D5, né? Esse ataque aqui não ia levar muita coisa, então preferiu retomar o peão lá no centro. Torre toma em B4 e aqui seguiu dama E6. A ideia é jogar D5, fortalecendo essa estrutura de peões, né, aí todas nessas casas claras. Seguiu torre B5, de novo, se agora segue, as brancas podem atacar esse peão com a dama, lá em D1, então seguiu o bispo D8, com ideia de troca esse bispo que também é muito forte. Depois de dama E1,
Claro, aqui também você tem que ver agora que se você troca esse par de bispos, né, esse peão fica livre para avançar, isso não é interessante, né? Caso não tenha ninguém defendendo essa casa, porque se acontece essa troca, agora o peão de F3 fica pronto para avançar, né? Aqui apoiado pela torre lá em cima. Então por isso que seguiu dama E1, para evitar justamente essas ideias depois que o par de bispo foi embora. E depois de bispo toma o bispo, peão toma o bispo. Aqui a gente tem alguns desequilíbrios, porém a posição já está bem balanceada e bem tranquila, tá? Por exemplo, as brancas têm esse peão aqui passado na sexta fileira, muito próximo de uma promoção, né? Enquanto que as negras, depois de estabilizarem seus peões, vão ter uma cadeia de peões central muito forte também, e que produz, de certa forma, uma coisa boa na sua posição, tá? Depois de torre de AB8, por exemplo, seguiu dama E3, defendendo um pouco mais aquele peão, né? Seguiu dama C4, atacando torre e peão ao mesmo tempo, torre vem para B2, defendendo, torre B7, a ideia é que depois de torre D1, né? Aqui seguiu dama E2. A torre não pode sair para capturar porque seria mate aqui em F1, né, óbvio. E aqui nessa posição é preciso ter um pouco de cuidado, né? O Caruana jogou o lance correto, torre E1, bem tranquilo, vindo para a troca de damas. Contudo, era preciso checar, por exemplo, que tem um lance engraçado como dama B3, por exemplo, com cheque, né? E aí depois de algo do tipo rei H8, se você joga C4, por exemplo, numa partida de iniciantes, aqui talvez o jogador de negras abandonasse, né? Porque aparentemente esse ataque a descoberto em cima da dama está ganhando a dama não tem para onde ir, né? Bem engraçado, a dama não tem para onde ir. Porém, tem um lance que, vamos dizer, salvo, mas mostra que a posição das negras é totalmente boa, que é torre toma em B6. Claro, você não pode retomar aqui porque cai sua torre com mate, né? Então, por exemplo, depois que torre toma a dama em E2, o peão pode retomar. Perceba que se você tomar aqui agora ainda leva mate. Então, vamos supor dama A4, sempre se mantendo aqui na defesa, entre aspas, né? Depois de algo do tipo torre A6, atacando novamente a dama pode vir para casa B3, o peão pode retomar. E aí depois que a dama retomasse algo do tipo torre toma em F2, e as negras têm uma posição vencedora nessa aqui, né? É muito tranquilo reconectar essas torres aqui e partir para a vitória, tá? Então é algo que tem que ser checado, né? É interessante, com certeza talvez os jogadores devem ter discutido depois. Seguiu torre E1, bem tranquilo, a dama toma, torre retoma, tivemos D5, solidificando, né, essa estrutura central aí. E aí agora a gente vem para um final de duas torres, né? Temos H4 liberando um pouco mais de espaço para o rei, para não levar mate na última fileira, liberando as torres, né, de vez. Depois de torre C8, temos o lance de torre A3, rei F7, ativando o rei. E aqui vem rei H2. Aqui o Caruana poderia ter ido para um empate muito mais rápido com torre A7, né, uma linha bastante forçada, depois de torre B8 defendendo sua torre. Algo tipo C4, parece que está entregando o peão por nada, mas não. Depois que peão toma C4, a ideia é enfraquecer ambos os peões, né? E aí depois torre C2, rei vem para G8 para evitar essa cravada aqui. Agora ameaça tomar esse peão. Então, depois das trocas de torre, há várias trocas de peões aí. E aí, mesmo que as negras recapturem aqui embaixo, esse peão vai ser perdido depois de torre F4, né? E o jogo também caminha para o empate. Então, uma linha bastante forçada aí, que seria uma opção bem mais rápida. Mas o Caruana decidiu jogar rei H2. E depois de rei E6, temos o lance G4. Temos torre C6, ameaçando o peão. E aí depois de torre A6, colocando mais um defensor no peão, a gente chega numa posição bem engraçada depois, por exemplo, de rei E5, rei G3, né? Evitando essa entrada de rei aqui na casa F4, H6, H5, fixando essa estrutura, que também é bem padrão dos finais de jogo. A gente teve o lance rei D4, que de fato não é o melhor lance nesse final de jogo. Enfim, o Magnus podia inventar de jogar praticamente qualquer coisa aqui, algo tipo G6, seguido de torre B5, enfim, G5, fixando, enfim. O jogo continuaria, né, com várias trocas mesmo assim, pronto para o empate. Porém, depois de H6, H5, rei D4, aqui essa atividade intensa não significa necessariamente uma vantagem, né? O Carlsen deve ter superestimado algo nessa posição. Depois de torre B5, acho muito engraçado essa constelação de torres aqui, né? Depois de torre B5,
Agora é as brancas que de certa forma tem uma certa iniciativa depois de torre D6, algo do tipo torre A4 cheque, o rei tem que voltar para E5, torre de A B4, rei E6, e aí depois de C4 temos algumas trocas de torre, né? Depois de torre F5 cheque, a torre vem para F6, mas mesmo que, por exemplo, as brancas recapturem esse peão, o final do jogo ainda permanece bem empatado, né? Embora o computador mostre uma pontuação de 1 para as brancas, mas a gente sabe pela teoria de que peões todos de um lado, não tem muito o que fazer nessa posição. Depois de rei F7, rei G3, os jogadores decidiram optar pelo empate nesse caso, e a gente chega no final de 10 partidas com 10 empates, 5 pontos para cada um. Isso significa que nós de fato vamos ter as 12 partidas, tá? Se alguém vier a vencer na partida número 11, por exemplo, ainda não significa que haverá de fato o campeão mundial. Talvez quem vencesse, né, provavelmente seja o campeão mundial, porque pela alta quantidade de empates provavelmente empataria na última, mas mesmo assim a gente vai ter as 12 partidas, tá? Só acaba quando alguém fizer 6,5 pontos. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem, pela audiência. Muito obrigado pelos comentários. Eu tenho lido todos, apesar de muitas vezes eu não responder a todos, né, porque não dá, mas eu tenho lido, tenho me divertido muito com vocês. Muito bacana. Forte abraço para todos vocês, tá? E muito em breve a gente tá de volta com a análise do jogo número 11. Amanhã é dia de descanso e a gente retorna, então, sábado com o jogo número 11, tá ok? Forte abraço e a gente se vê muito em breve. Até a próxima.